Essa história é de J. Edgar Hoover, que foi diretor do Bureau de Investigação Federal. E ele conta que em 1940, ainda como agente, ele foi enviado de navio para Nova York. Nesse navio recebeu a ordem de um agente sem nome para se apresentar no Hotel Belvoir com o codinome de St. Jenkins. Foi direcionado para um quarto e logo que ele entrou, outros 4 agentes entraram atrás dele. Eles estavam num quarto com a porta partilhada. Então eles apresentaram toda a operação, inclusive um agente nazista que desertou e virou informante. Esse de nome desconhecido foi treinado na escola nazista de espionagem, que ficava em Hamburgo, na pensão Klopstock. No dia que se formou, recebeu junto com outros discursos o discurso do Dr. Hugo Sebold. Então eu vou citar aqui o discurso porque é um documento real do FBI. Para os agentes do Führer nas Américas do Norte e do Sul, o mais espinhoso dos problemas é a dificuldade de entrar em contato conosco. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para explicar um detalhe. Na Segunda Guerra, a posição dos aliados era de extremo controle dos meios de comunicação, não tanto a busca dos espiões. Isso foi feito por meio de sensores, que eram agências repletas de agentes, lendo tudo que entrava e saía do país. Chegava a tomar prédios completos. Já os alemães encheram todo o território conquistado com os agentes da Gestapo. Para quem não sabe, era uma agência demoníaca que depois eu vou falar para vocês. E eles suprimiam os espiões. Então, no resumo, um lado protegia os meios de comunicação e o outro pegava todos os agentes, né? Então vamos voltar para o discurso. E ele dizia assim, ó: as polícias de diversos países nos têm dado o que fazer, mas não tardará estabelecermos um sistema de comunicação no mundo inteiro. Não posso explicar-lhes ainda do que se trata. Digo-lhes apenas isto: reparem nos pontinhos, muitos pontinhos. Eu preciso falar que os caras ficaram super intrigados com isso, né? Então em 41, lá no cais de Nova York, vindo dos Balcãs, chegou um cara estranho. Ele era filho de um milionário, mas ele cheirava espião. Aí os caras revistaram ele com cuidado, desde a escova de dente aos sapatos, velho. E aí pegaram uma carta, um agente pegou uma carta e tinha um ponto final que tava tipo refletindo a luz quando ele colocava na frente do sol. Então ele foi, pegou uma agulha e empurrou, e aí o ponto saltou. E eles saíram desesperados atrás do maldito ponto. Levaram para os peritos e eles perceberam que tinha uma mensagem naquele ponto 200 vezes menor que o normal. Olha só, isso é um outro documento oficial do FBI. Ao que tudo indica, os trabalhos científicos para a utilização de energia atômica estão sendo levados avante nos Estados Unidos, em determinada direção, graças em parte ao uso do hélio. É indispensável que obtenhamos informações contínuas sobre tais experiências, principalmente quanto às perguntas que se seguem. Qual o processo empregado nos Estados Unidos para o transporte do urânio pesado? Onde estão realizadas as experiências com urânio? Se era universidade, laboratórios, indústria, etc. Né? Que matérias-primas se usam nessas experiências? Quanto a essa pergunta, convém confiar apenas aos melhores peritos. Foi descoberta outras mensagens enormes datilografadas ou impressas completa nos pontos dos textos. Só esse cara balcânico, ele tinha 4 formulários de telegrama que haviam sido colocados micropontos com mensagens. Eram 11 pontinhos em 4 papéis e eles estavam colados atrás do selo postal. Tinha um filme de 25 folhas de papéis datilografadas. Depois do cara ser interrogado, ele falou tudo. O sistema foi ensinado a ele pelo famoso professor do ginásio técnico de Dresden, o Dr. Zepp, que é inventor desse processo. As mensagens eram primeiro impressas em folhas quadradas de papel, em seguida eram fotografadas por uma câmera minúscula, mas que era extremamente precisa. Nesse processo se obtinha impressões com tamanhos de selos. Então eles faziam outra fotografia, e dessa vez por um microscópio invertido. A imagem infinitésima, que era minúsculasíssima mesmo, o tamanho do ponto final, era retirada e revelada numa lâmina de vidro coberta por uma emulsão secreta. É um líquido secreto que a gente não sabe e talvez nunca vamos saber. O negativo, sabe aquelas máquinas fotográficas antigas que tinha aqueles rolos e tal? Isso é o negativo. O negativo era revelado e colado com colódio. E aí aquela emulsão deslizava e soltava do vidro. Então ele saía do vidro e soltava aquele pontinho. E o técnico pegava com uma agulha de injeção adaptada com uma pontinha serrada. Então ele conseguia pegar aquele ponto, subir e inserir no ponto final ou atrás do selo, que era o lugar mais comum. Então após um tempo, esse professor ele simplificou esse processo
para uma máquina mecânica. E muito depois ele ainda adaptou essa mesma máquina dentro de pastas. Então ficou tudo muito pequeno. Em 42 os japoneses começaram a usar esse processo também, mas não tinha tanto sucesso porque os aliados já tinham descoberto, né, e inventaram outras máquinas para procurar esses micropontos. Essa história é real. E essa, como outras, vão vir aqui no canal. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Fique com Deus e até a próxima.